A paz do Senhor a todos os irmãos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. Chegamos até a lição de número 8, aonde nós temos como tema emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Esse é o tema que nós vamos estar discursando no dia de hoje. Muito bem, o textuário ele está em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." A verdade prática diz: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. O texto ele se encontra em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 7, que diz assim: "Regozijai-vos sempre no Senhor." Outra vez digo, regozijai-vos. "Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus." É interessante que o versículo de número 5, ele coloca assim, olha: "Seja a vossa equidade notória a todos os homens." Essa equidade, ela significa que é a justiça que considera as diferenças individuais e necessárias de cada pessoa para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades. Isso aí é equidade. Mateus capítulo 9, o versículo 36, ele continua dentro do texto dizendo assim: "E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor." Aqui fala de uma emoção, aqui fala de um sentimento de compaixão. Versículo 11 de João, capítulo 11 de João, no versículo 35 e 36, coloca: "E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava." Aqui fala de um sentimento de amor de Jesus Cristo que leva ele a chorar. Muito bem, esse é o texto que fala sobre as emoções. Muito bem, dentro dessa introdução, o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo e livre. Pensa, sente, deseja, age. Na lição anterior, nós estudamos a respeito dos pensamentos e vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nessa lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender a sua importância na experiência humana e espiritual. Muito bem, o primeiro tópico, ele vai falar sobre o homem, um ser afetivo. Então, a afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar os afetos. Muito bem, o primeiro ponto desse primeiro tópico, ele vai falar sobre o propósito desse estudo. E aí nós vamos entender que hoje nós temos, devido às emoções e sentimentos do ser humano, nós temos também alguns transtornos dentro da humanidade. E há um agravante da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Então, transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Compreender a palavra de Deus é fundamental para uma vida equilibrada. Então, nós vamos entender aqui que essas emoções, esse sentimento, ele pode, se não controlada, se não ter um devido cuidado, se não tiver uma orientação externa com relação a uma medicina, a um psicólogo, ou então ser tratada por Deus, porque nós entendemos que
A palavra de Deus ela tem resposta para tudo e ela é cura para tudo isso, principalmente quando nós falamos de emoções e sentimentos. Então, compreender a palavra de Deus é fundamental para se ter uma vida equilibrada na presença de Deus, na presença das pessoas e dentro do nosso emocional. Então, esse transtorno da humanidade, nós precisamos também entender o que são as emoções e sentimentos e como devem ser geridos. Então, nós vamos falar sobre isso aí no decorrer da nossa lição. Isso aqui praticamente é uma introdução do que nós vamos estar falando. Entendeu qual é a conexão entre o que pensamos e o que sentimos? Qual é a relação desses fenômenos com a vontade e decisões humanas, que seria o pensar, o sentir, o desejar e o agir? Então, nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Então, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, nós entendemos que ele precisa estar voltado para o equilíbrio interior do ser humano. E ele tem que buscar de todas as formas ter este equilíbrio para não trazer consequências do mal para a vida dele, consequências maléficas, como a depressão, nós vimos aqui anteriormente a ansiedade. Então, isso vai acabar acontecendo se nós não tivermos um domínio próprio, um equilíbrio com relação a um domínio das nossas emoções e os sentimentos que nós trazemos em nós. Nós vamos, no decorrer da lição, aprender um pouco isso, como nós devemos lidar com essa situação. O segundo ponto, ele vai falar sobre a afetividade, que são as emoções e os sentimentos. Então, vamos entender aqui que nós precisamos estar lidando com as nossas emoções e sentimentos. São coisas internas. Em aulas anteriores, eu até coloquei que quando é algo físico, nós podemos definir o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Dá tempo do cérebro pensar para podermos ter uma reação correta. Mas quando nós falamos de emoções, às vezes é difícil tirar aquilo. Às vezes é difícil você ter um equilíbrio de forma a não sofrer com aquelas emoções, não sofrer com aqueles sentimentos se eles forem danosos à sua saúde. E acaba que você não consegue gerir tudo aquilo e você vai ter muita dificuldade. Então, a importância de ter esse entendimento de como nós administrarmos em nossas vidas essas emoções, como devemos gerir elas. Então, de forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimento. Então, esse processo envolve tanto corpo, alma e espírito. A Bíblia nos mostra que as nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Então, nós vamos passar para os nossos alunos entender que nós somos a criatura perfeita de Deus. Jamais um ser humano conseguirá construir ou fazer um robô, um exemplo, dotado de tais emoções e sentimentos como o ser humano. Então nós somos diferenciados e nós temos esse sentimento em nós. O que nós precisamos é administrá-lo corretamente para que possamos ter esse domínio sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. E nós vamos entender que nós somos formados desse jeito. As emoções e esses sentimentos nos levam a ter alguns atos. Por isso que nós falamos que envolve o corpo, a alma e o espírito. É claro que as emoções e esses sentimentos, eles estão envolvidos pela alma, porque são emoções, são sentimentos. Porém, isso vai refletir no corpo. As emoções que nós sentimos na nossa mente, ela vai refletir no corpo. Vamos pegar um exemplo, novamente, que se nós entendemos o primeiro ponto que nós falamos sobre essa depressão ou essa ansiedade que nós sentimos, isso vai refletir no corpo. O corpo vai adoecer se nós não tivermos uma mente sã. Se tivermos uma mente sarada, curada, uma mente voltada para Deus, nós teremos um corpo sadio também. E isso nos ajudará. Porém, quando nós não dominamos as nossas emoções e sentimentos, isso refletirá no nosso corpo. Muito bem. Podemos entender melhor da seguinte forma.
Emoções. Emoções são reações rápidas e acontecem sem a gente pensar. Exemplo, quando sentimos medo, alegria, até mesmo raiva, são emoções rápidas que acontecem, mas ela sendo bem gerida, ela vai acabar por não trazendo dano nenhum. A alegria é um sentimento que é algo que às vezes é passageiro, é alguma coisa que te trouxe, uma notícia que chega, você vai ter aquela emoção de alegria, de entusiasmo naquele momento. Ou então um medo, um susto que você levou, um acidente que você viu, né, algo que aconteceu que te traz algum pânico, algum medo, e são emoções. E as emoções, elas são sentidas rapidamente e passam também rapidamente, assim que você toma o controle da situação. Sentimentos, eles são duradouros, nascem das emoções e permanecem por mais tempo e são percebidos de forma consciente, como por exemplo, quando sentimos gratidão, solidão. Vamos falar um pouco da solidão? Esse sentimento, primeiro ele inicia na emoção. E quando ele vai para um sentimento de solidão, é porque ele perdurou. E aquilo vai te levar, de repente, a alguma dificuldade, algum problema. Ou então, uma gratidão, que é um ponto positivo desse sentimento. Ele pode perdurar por um bom tempo. Alguém que te fez um bem, que te trouxe algum sentimento de prazer de poder receber algo. Aquilo você vai guardar por um bom tempo. Tem pessoas que levam para todo sempre um sentimento de gratidão por uma pessoa, por algo que ela fez pela sua vida. Então nós vamos entender que o sentimento, em resumo, a diferença entre emoção, a emoção passa rápido e o sentimento, ele perdura por mais tempo. Isso porque nós guardamos em nós e vamos, com o passar do tempo, né, guardando aquilo. É o exemplo que eu coloquei sobre a gratidão, né? Agora, a sensação de medo, o exemplo, ela é muito rápida, ela é muito passageira. Geralmente é por um instante, por um momento, em cima de alguma coisa que aconteceu naquele instante, naquele momento. Então, a diferença de emoção e sentimento, vamos guardar bem isso. Emoção, ela passa rápido e sentimento, ele perdura por mais tempo. Então, como servo de Deus, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e sentimentos através da palavra de Deus e da ação do Espírito em nossas vidas. A palavra de Deus, ela é resposta para todas as coisas, principalmente quando você fala de algo interno, que está na sua mente, que está na sua alma, que está na sua vida. É o seu modo de agir, o seu modo de pensar. O modo de pensar, na verdade. O agir, ele é uma consequência do seu pensamento, né? Então, é uma forma de você trazer para dentro de si, curando muitas vezes algumas feridas, curando alguns sentimentos que te machucaram no decorrer da tua vida, alguma coisa que aconteceu. A palavra de Deus, ela é suficiente para poder sarar, para poder curar. Nós vamos pegar alguns exemplos aí na frente, nessa mesma lição, para a gente entender sobre isso um pouco mais. O terceiro ponto é falar sobre afetos, né? E esses principais afetos são as emoções em nossa vida. Então, alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza, são as 6 emoções básicas que nós podemos, com o maior tempo dentro da aula, poder trazer alguns exemplos sobre momento de alegria, momento de medo, de raiva, de surpresa, né, de nojo, de tristeza. Então, seria importante trazer também para a classe alguns exemplos sobre isso. Quando ocorrem, provoca alterações corporais com a ação acelerada. Respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca, náuseas. Então, ou seja, vários desse sentimento, ele leva consequências para o corpo, né? Raiva, um exemplo. Raiva, quando você sente raiva de alguma coisa, te dá assim um tremor, né, no corpo, a boca seca. Ou seja, esse tipo de emoção, ele traz também transformação no corpo. Adão expressou uma alegria ao acordar e contemplar a Eva. Então essa emoção se tornou prazerosa
durante a feliz convivência que tiveram. Ou seja, mostra a alegria, a expressão de Adão quando ele sentiu, quando ele contemplou, né, que Eva estava do seu lado. Para ele foi um momento de alegria, e não só um momento, né, mas foi um sentimento que perdurou por um grande tempo, o momento que ela estava junto dele, trazendo ali essa alegria e essa felicidade. Ou seja, essa alegria, o medo que nós sentimos muitas vezes, né, essa surpresa que nós temos no nosso dia a dia, todo esse tipo de emoção, ele traz consequência também para o nosso corpo. Depois do pecado, eles experimentaram também a vergonha e o medo, que são exemplo de emoções desagradáveis. Então, dentre as reações externas, ocorreram também a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida desse primeiro casal. A expulsão ali do Éden lhes causaram profunda frustração e também angústia. Então, esse sentimento de angústia, esse sentimento de frustração por algo que eles haviam perdido, acabou trazendo essas consequências. Então, ou seja, essa tristeza, esse sentimento constante na vida deles posteriormente, porque eles perderam algo que eles haviam tido, né? Tão maravilhoso. Nós entendemos que nós temos emoções de sentimentos de perda, sentimento de tristeza por alguma perda, quando você tinha alguma coisa, de repente você vai entender o seguinte: mas eu não tenho algo, eu nunca tive isso e eu estou bem. Ou seja, o seu ser, ele não estava acostumado a ter alguma coisa. Então, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas quando você teve algo e perdeu aquele algo, aí você vai trazer aquele sentimento de frustração, de tristeza e de perda, né, por aquilo que você acabou sendo tirado. Então aquilo te traz um sentimento de tristeza, de angústia para a sua vida. O quarto ponto desse primeiro tópico vai falar sobre inveja, ira e ódio. Então esse é um sentimento destrutivo. Então existem sentimentos que acabam trazendo dificuldades para gerirmos isso em nossas vidas. Vamos pegar um exemplo. Caim também, ele se observa a presença de uma emoção e sentimento. A sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto. Um claro exemplo da reação fisiológica. Então, mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou seu irmão. Outros sentimentos negativos, como a culpa, medo, acompanhariam ele por toda a sua vida. Então nós vamos entender que este é um exemplo de como ele não soube dominar o seu sentimento, as emoções que chegaram até ele. Essa emoção, esse sentimento, ele não soube dominar. Quando ele teve esse sentimento de uma... vamos colocar da seguinte forma, de inveja, né? Ele trouxe esse sentimento para o seu coração, ele não soube, ou um sentimento de ira, no caso, né, por Deus ter recebido ali a oferta de Abel. Ele sentiu aquela ira, aquela cólera na sua vida e ele não teve um domínio sobre aquilo. Acabou trazendo o quê? Consequências para o corpo. Foi uma reação rápida que ele teve de poder ir e trazer a morte do seu próprio irmão, né? Ele não tinha tido ainda exemplo nenhum na humanidade de ser alguém tirar a vida do outro. Foi algo que o impulsionou a poder realizar aquilo. Ele não tinha tido nenhum exemplo, ele não sabia com relação. Talvez a intenção dele, profunda, não era de matar, mas aquele impulso que aconteceu na vida dele acabou acontecendo uma tragédia. E é óbvio que depois ele teve que conviver com aquele sentimento negativo, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de medo, né? Ele teve que fugir, ele teve que se afastar, ou seja, trouxe consequências, sentimentos e emoções que trouxeram consequência para a sua própria vida. É um sentimento destrutivo
que acabou acontecendo com ele. Nós devemos ter o máximo de cuidado possível, porque principalmente quando deixamos a emoção tomar conta e nós não dominamos ela, acaba que nós levamos a ter consequências difíceis posteriormente. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu acho que eu citei em outras aulas que nós devemos sempre, em cima de uma ação, ter uma espera para a reação. E geralmente as emoções, como elas são rápidas, e nós não damos tempo para poder o nosso cérebro ele calcular uma reação mais branda, geralmente ela é como uma tempestade, ela chega rapidamente. Nós temos no nosso cérebro uma parte que se chama amígdala. Não é amígdala, é amígdala. E essa amígdala, ela tem uma função de preparar, de raciocinar a resposta. Então, de repente, diante de uma emoção, nós temos uma ação rápida, porque foi aquilo que ela trouxe rapidamente, foi aquilo que ele encontrou rapidamente. Porém, se nós dermos um espaço de tempo maior, e não precisa ser grandes coisas não, tá? É aquela situação de contar até 10, né? De contar até 10. Talvez se essa ação de Caim, se ele tivesse parado um pouco, calculado e pensado nas consequências, ele não teria feito isso. Então, esses 10 segundos que às vezes damos tempo para poder raciocinar, nós teremos tempo o cérebro terá tempo para poder raciocinar todas as consequências futuras. E então nós vamos tirar o pé e entender que aquela consequência vai ser difícil para nós gerirmos posteriormente. Muito bem. O segundo ponto, o segundo ponto vai falar sobre as emoções como experiência e controle. Então, embora as emoções não sejam pecaminosas em si, a decisão de como agir diante delas é de responsabilidade nossa para dar lugar ao pecado. Então, ou seja, de repente uma ação, algum pensamento mal, rapidamente, ele tem que ser dominado. Porque se ele for ensina o pensamento, naquele momento, é algo repentino, ele não terá consequência pecaminosa. Mas se nós começarmos a alimentar aquilo em nossas vidas e depois trazer um resultado negativo com relação a uma ação que eu vou tomar, aí sim aquilo pode virar um pecado na minha vida. Muito bem. Então vamos falar sobre reação e decisão. O cuidado com a decisão pela emoção. Isso é um cuidado que nós temos que ter. Então, como a reação instintiva, muitas emoções estão fora do controle humano. Em caso assim, não constitui um pecado em si, mas é responsabilidade nossa de decidir como agir. Então, como eu estava falando, o primeiro impacto da emoção e do pensamento, ele não é pecaminoso, porque não houve a ação efetiva, né, do pecado. Porém, se eu trago aquilo para dentro do meu coração e maquino mal contra aquilo, eu posso trazer uma ação pecaminosa para a minha vida. Aquilo que eu elaborei no pensamento, o corpo ele vai reagir dessa forma. E o corpo reagindo dessa forma, eu acabo trazendo pecado para a minha vida. Então eu tenho que ter cuidado de expressar as minhas emoções, trazendo de uma forma visível que o corpo venha construir. Muito bem. A frase do apóstolo Paulo dizendo assim, olha, irai-vos e não pequeis. Expressão essa que é verdade. Controlar a ira e não deixar que se domine em nós, tornando-se um sentimento pecaminoso, pois permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir o caminho para o pecado. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer é o seguinte, não, eu até vou irar, né? Eu até vou irar, mas o que eu não posso fazer é, diante da minha ira, eu
amadurecer uma ação que vai se tornar pecado. Então eu tenho que tirar rapidamente aquela ira do meu coração para que eu não venha pecar. Nesse caso, eu não posso trazer para o corpo a ação que eu estou maquinando na minha mente. Eu tenho que livrar rapidamente a minha mente. Para isso eu preciso de buscar de Deus, buscar do Senhor. Porque o diabo ele vai tentar de todas as formas para poder fazer com que tudo aquilo que acontece, que ele vai saber quando você vai ter alguma reação visível com relação a alguma situação que aconteceu. E diante daquela situação, ele vai esperar o quê? Ele vai esperar que você venha agir de uma forma pecaminosa, trazendo para a sua vida uma reação que lhe traga pecado. Muito bem. Paulo ele diz que devemos nos livrar de toda amargura, de toda ira e de toda cólera. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como a ira. Dizer, eu sou assim mesmo, é negar a eficácia da obra de Cristo. Ou seja, eu não posso aceitar, né, se eu sou uma pessoa colérica, um exemplo, e eu iro e expresso isso com muita facilidade. E eu vou dizer, não, mas isso é da minha natureza, eu sou dessa mesma forma. Mas se você reagir com relação a isso, você está cometendo algo pecaminoso. Então, ou seja, eu tenho que ter esse autocontrole na minha vida. Eu não posso expressar de forma nenhuma no meu corpo aquilo que vem na minha mente. As emoções, elas são passageiras, como nós pensamos, como nós já aprendemos no início. E se ela é passageira, eu tenho que reter toda a ação possível, aguardando para que eu possa calcular o como eu devo agir com relação a isso que acabou chegando na minha vida, né? Se é uma notícia ruim, um exemplo, ou se é um insulto de alguma pessoa. Naquele momento eu vou irar, só que eu tenho que filtrar isso dentro de mim para que o meu corpo não venha reagir. Muito bem, o terceiro ponto desse segundo tópico vai falar sobre emoção e pecado. Então, o fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta o seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressas de pecado enraizado no coração. Uma pessoa orgulhosa é suscetível a emoções negativas, como ira, rejeição, comportamento hostil, com relação às pessoas do seu convívio. Então, o que eu preciso fazer? Em tudo em nossa vida, nós temos que ter a paz de Deus, a paz em Cristo. E a paz é algo que é caro de nós conquistarmos. Nós entendemos que Cristo, em primeiro plano, ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele é o príncipe da paz. E é ele que tem esse interesse de que nós tenhamos essa paz. Ele disse, eu vos deixo a minha paz. Ou seja, eu preciso buscar de Deus esta paz que é oferecida a mim. E através da palavra de Deus, através do meu devocional com Deus, é dessa forma que eu vou apaziguar o meu coração diante das frustrações e as dificuldades desse mundo. Então, isso é importante, nós temos uma vida com Deus, uma vida com o Senhor. E dessa forma nós vamos ter um equilíbrio melhor para poder termos um controle com relação às dificuldades que virão até nós. Raiva, né? Inveja, são sentimentos que nós devemos tirar do nosso coração. É sabido que o diabo ele vai fazer de todas as formas para provocar em nossas vidas esse sentimento de raiva, sentimento de inveja, sentimento de tristeza, né? Vai fazer de tudo para que isso venha acontecer, essas emoções, para poder tirar a tua paz, para fazer com que você venha se desviar do propósito de Deus na sua vida. Então nós temos que ter esse controle buscando a presença de Deus. Nabal era um personagem assim, né? Ele é soberbo, mal-humorado, ingrato, e a sua insensatez lhe custou caro, né? Um coração altivo é muito propenso às emoções negativas. Então, como Davi, nós devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve às transgressões. O exemplo de Nabal é muito fácil de nós entendermos, né? Nabal, por
por ser soberbo, né, e ser ingrato, algo que Davi havia feito para ele. Davi havia feito algo de bom para ele, né? Havia protegido ele em outras ocasiões. E agora Davi pede o quê? Simplesmente que ele, né, dê um alimento ali aos seus soldados, ajude ele naquele momento que ele precisava. E Nabal foi ingrato, né? Ele foi ingrato, ele foi soberbo com relação àquilo. Ele foi maldoso com relação a esta ação. Ou seja, essa ira que estava dentro dele, né, ele já tinha essa soberba em si, né? Ele era ingrato por aquilo que ele havia sido já recebido anteriormente. Simplesmente ele poderia retribuir, né, algo que Davi havia feito para ele e pronto, estaria tudo certo. Mas não, ele tem uma reação, né? Ele tem uma reação. É claro que a morte dele não acontece naquele momento por intervenção, né, de Abigail. É óbvio. Porém, aquilo ficou marcado também dentro do coração de Davi, né? E Davi, ele teve uma reação instintiva também, porque ele foi lá para poder tirar a vida de Nabal, né? E quem agiu assim de uma forma mais sensata ali foi Abigail. Então nós vamos entender isso. A gente nós temos que ter um sentimento e um controle das emoções, como foi a de Abigail. Ela é um exemplo muito claro que nós podemos dar para a classe. Muito bem. O terceiro ponto desse segundo tópico vai falar sobre o aspecto positivo das emoções. Então, o bom e o mal das emoções. Então vamos lá. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem benefícios. Vamos entender? O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento de uma luta ou de uma fuga. Ele serve, portanto, como um ativador do nosso mecanismo de defesa. Então vamos entender aqui que o medo, ele, de certa forma, é um mecanismo de defesa para o nosso corpo, né? Se eu vejo um animal feroz vindo na minha direção e eu sinto o medo daquele animal, o meu corpo vai reagir de uma forma a me proteger. O que eu vou fazer? Eu vou fugir, eu vou me esconder, eu vou sair do alcance daquela fera. É isso que vai acontecer. Então o medo, ele é como é um benefício para eu, né? É um benefício para nós, como um mecanismo de defesa para a nossa vida. Então a gente tem que aproveitar também esses sentimentos, que ele é bom para nós. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Então, ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte: se já aparece uma fera, um animal, e eu não tenho medo, mas eu sei que eu vou sofrer uma consequência quando... você já ouviu falar que tem muitos corajosos que morrem cedo? Então, é esse o caso. Então, tem momento que nós temos que ter medo, né? E não sermos corajosos o tempo todo. Então, tem momento que eu tenho que saber que eu tenho que me retirar. Isso é usar de inteligência, de sabedoria. E essa ação tem que ser perceptível no meu corpo. Então, os nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou também para o mal. Foi tomado uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Então, muitas outras emoções o mestre expressou durante a sua vida no seu ministério. Essa foi uma atitude de Jesus. Assim, Jesus não tomou nenhuma decisão impensada. Não, ele pensou com relação àquilo. E ele quis demonstrar realmente que aquilo era vexatório para aquelas pessoas. Eles estavam fazendo negócio na casa de Deus. E Jesus, ele usa de autoridade, né, e para poder, vamos dizer assim, impor diante daquelas pessoas o que ele estava querendo dizer realmente. Muito bem, o terceiro ponto, né, o terceiro tópico, ele vai falar sobre sentimentos guardados por Deus. Então, a verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos, ele vem da paz, alcançada através da obediência e humildade e oração em Cristo Jesus. Primeiro ponto, vai falar da falsa autonomia humana. Então, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. Tem muitos conteúdos sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas técnicas
com as quais se promete o reconhecimento e a compreensão e o controle das emoções. É óbvio que nós precisamos entender que há recursos, né? Há recursos sobre o controle das emoções que nós podemos ter acesso. É óbvio que isso pode acontecer. E nós não podemos negar que essa eficácia, que esses métodos, ele não tem algum resultado. Porém, nós precisamos entender que é enganoso e perigoso acreditar no controle de alguns mestres das emoções que prometem. Não raro se surpreende com os seus próprios fracassos. Ou seja, é algo muito difícil trabalhar com a mente humana. É muito difícil. Tanto é que cada dia mais cresce o número de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Vai crescendo de forma que as emoções das pessoas, elas estão tendo alguns transtornos. E isso vai crescendo o número de profissionais para poder ajudar as pessoas. Porém, nós precisamos de entender que nós não podemos entrar em alguns métodos enganosos, né? Pessoas que prometem aquilo que não vão acontecer. Não estou falando isso com relação a um psicólogo, a um psicanalista. Não, ele tem realmente a sua função. Mas nós não podemos esquecer de buscar em Deus também. Então, obediência e humildade, oração é o segundo ponto que vai dar complemento. Precisamos ter a dependência de Deus. Relatando novamente, é claro que existem profissionais que podem nos ajudar. E não somente um psicólogo, um psicanalista, mas também um pastor, um homem de boa índole, pessoas, né? Anciões principalmente, que têm experiência da sua vida, ele pode te aconselhar e te ajudar e muito nisso. Mas a nossa maior busca, ela precisa estar em Deus, porque nós dependemos totalmente, exclusivamente de Deus. Filipenses 4,7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda do nosso coração e sentimento através da paz de Deus. Mas isso somente acontece quando vimos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. O apóstolo exorta os crentes de Filipe a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Quando há essa disposição interior e confiança no cuidado divino, demonstrada através de oração e de um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. E a paz de Deus guarde nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Então nós vamos entender que uma grande parte dos problemas emocionais de nossa vida, com relação às emoções, com relação aos sentimentos, elas podem ser curadas através da nossa confiança e obediência a Deus. Quando nós temos uma vida voltada para o Senhor, voltada para Deus, na dependência de Deus, pedindo para que Ele cuide de nossas vidas, Ele cuidará. Ele cuidará de nós. E essa paz que Ele promete em nossas vidas, somente Ele pode dar, nenhum outro. Somente o Senhor, Ele é capaz de colocar em nós, em nossos corações, essa paz. Então, para concluir, não somos nós, com a nossa própria capacidade, que dominaremos as nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivemos em humildade e fé sobre o domínio do Espírito. Amém, irmãos? Muito bem. Que nós possamos sair dessa aula com um novo propósito. Isso é algo que nós devemos deixar como desafio para a classe. Não deixarmos a ira, a cólera, a raiva, principalmente esses sentimentos e essas emoções, tomar conta de nossa vida, fazendo com que nós venhamos expressar essa ira, essa cólera, que vai armazenando durante o dia em nossas vidas, né? Quando nós temos um dia tenso, um dia difícil, que passamos por vários problemas, acabamos por descontar em pessoas erradas. E nós temos que, no momento que essas coisas vão chegando em nós já temos que purificar na hora. Não vai acumulando durante o dia
para descarregar em alguém a sua ira, a sua cólera, os problemas do dia a dia. Não. A partir do momento que ela vai chegando, já vai descartando, já vai tirando. Uma vida de contínua oração, uma vida de contínua busca de Deus. Ela vai nos trazer paz e refrigério para a nossa alma. Que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.